Olá, aqui é o Ricardo Piovan, sou fundador do programa Expert Milionário, aquele programa que ajuda você a pegar o seu conhecimento, o seu expertise e transformar em 6 produtos altamente lucrativos. E hoje eu estou aqui com um expert, uma pessoa que tem um conhecimento, ele tem uma expertise, ele desenvolveu um método para as pessoas aprenderem a inglês de uma forma um pouco mais rápida e ele transformou esse expertise num produto altamente lucrativo. Então nós vamos conversar hoje aqui com o Jobert, um grande amigo nosso. É isso, Jobert, você pegou essa expertise e você ensina as pessoas a aprenderem a inglês de uma forma mais rápida? Exatamente. Eu estava até lembrando agora um pouco antes da nossa conversa, na verdade essa não é uma expertise que nasceu comigo. O que aconteceu primeiro é que eu precisava falar inglês, Esse era a minha dificuldade de currículo, era a minha dificuldade de carreira, então eu tinha esse buraco, eu chamava de um buraco no meu currículo. E eu descobri, lendo um livro chamado Revolucionando o Aprendizado, que existia uma metodologia que ensinava uma pessoa a falar uma nova língua num curto espaço de tempo, em 8 semanas. No caso do livro, o exemplo era para o francês. Era para o francês, não era nem o inglês. Não, porque como o livro tinha sido publicado na Inglaterra e nos Estados Unidos, era uma tradução, eu não falava inglês nessa época, né? Então falava do francês. Mas o meu pensamento nesse primeiro momento foi: se dá certo para o francês, dá certo para o inglês. Eu até achei que alguém já tinha trazido isso para o Brasil. E eu estava procurando quem é que ia me ensinar inglês em 8 semanas. Quando eu vi que ninguém tinha trazido o método para o Brasil, aí a minha primeira visão foi de trazer o método para resolver o meu problema. Ainda não era o sonho de ter uma escola de inglês ou isso que a gente tem hoje. O meu primeiro sonho era de resolver o meu problema. O meu primeiro sonho era de falar inglês. E a gente está aqui até na empresa do Jobert, é uma empresa onde as pessoas ensinam as outras a trabalhar em inglês, então por isso que a gente está nesse ambiente, até está ouvindo algumas vozes aí por trás. Jobert, a gente costuma falar no Expert Milionário que para a gente ensinar alguma coisa para alguém precisa ter paixão. Você é apaixonado por isso, Jobert? Eu acabei de chegar de uma viagem de 15 dias, né? Nós estivemos na Europa, passamos lá esses últimos 15 dias. E eu encontrei um amigo e ele perguntou assim, ele me perguntou hoje, né? Descansou? Eu falei assim, então, eu não estava cansado, né? Então eu acho que um dos sintomas da paixão é essa, né? Eu preciso até desligar o botão para parar de fazer o que eu faço. Então, eu não funciono de segunda a sexta. Eu funciono 24 horas por dia, 7 dias por semana. Às vezes eu preciso parar para fazer outras coisas, mas eu tenho que me forçar a parar. E eu acho que esse é o maior sintoma da paixão. A gente não vê o tempo passar, a gente não se sente cansado, a gente não fica, não vejo a hora de chegar sexta e não vejo, tá chegando segunda-feira. A gente costuma dizer lá no programa Expert Milionário, e eu acho que isso deve acontecer com você, quando você está apaixonado pelo seu produto, pelo seu expertise, você coloca o seu relógio para despertar às 6h30 da manhã, se acorda às 6. Você não precisa do relógio. Eu acho que deve acontecer isso muito com você, né? E acontece mesmo, de verdade, eu não tenho nenhum problema para levantar. A maioria dos problemas que as pessoas às vezes falam nos encontros sociais, eu não concordo nem para ser educado, mas porque eu não gosto de concordar com coisas negativas. Mas o que eu faço assim, eu fico em silêncio, né? E de verdade eu falo assim, eu não sei do que eles estão falando, mas eu sei que a principal razão disso é a paixão. Um dia eu assisti uma palestra, eu não me recordo agora o nome do rapaz, mas é um brasileiro que ele escalou o Everest 2 vezes. Ele é bastante conhecido. E eu me lembro de uma coisa que ele falou. Ele tinha 24 horas para escalar um trecho de 100 metros do Everest. Se ele não conseguisse, ele ia ter que voltar e perder aquela excursão. E eu me lembro dele ter chegado e falado assim, ele colocou o alvo, ele tinha que chegar lá em 24 horas, ele não dormiu nessas 24 horas, e ele falou assim, eu só comi 2 barrinhas, alguma coisa assim. E aí ele falou uma coisa que eu passei a perseguir aquilo, eu queria entender por que ele tinha falado isso. Mas sabe o que é mais? Eu não me senti cansado. Não, é isso. E aí eu queria
aquilo. E eu posso dizer para você que hoje eu tenho. Eu estou escalando o Everest. E 2 barrinhas me sustentam e eu não preciso nem dormir. E pelo que você me falou, o Everest vai ser pouco. Você vai querer escalar outras coisas aqui também. Agora, uma coisa que a gente trabalha muito no Expert Milionário, além da paixão, porque, poxa, eu vou ter que viver dia a dia com isso, é uma outra dimensão que é a habilidade. Eu tenho habilidade em transmitir essa minha paixão. E a habilidade eu costumo dizer que é muito uma coisa de história. Eu vivi isso, eu tive problemas, dificuldades. E conta um pouco da sua história pra gente, Roberto. Por que hoje você explica, ensina as pessoas a... Na verdade, você nem faz isso mais. Você tem toda uma estrutura, você coordena o seu pessoal aqui para fazer. Qual que é a sua história? Por que você teve que adquirir essa habilidade? Então, vamos falar então da minha da habilidade que eu tenho hoje. Hoje nós temos uma equipe aqui, nós temos hoje mais de 130 pessoas. Cada 130? 130 pessoas e cada uma na sua função. Nós dividimos a empresa em 3 setores. Marketing, administrativo e o pedagógico. Né? Claro que o maior setor da empresa é o pedagógico, onde estão concentrado o maior número de pessoas. E a minha habilidade hoje é de fazer a gestão de todo esse processo. Mas o processo de desenvolver essa habilidade é que isso não começou desse tamanho. Sim. Né? Então isso começou, primeiro eu e a minha esposa, depois foi chegando mais um pequeno grupo de pessoas, depois um outro grupo, então elas foram chegando de forma que hoje a gente tem 130. Então isso não aconteceu de repente, a gente teve que desenvolver essas habilidades de repente. Mas quando a gente chega e fala de história, né, onde as habilidades precisaram ser desenvolvidas, onde a gente fala que houve a construção dessa habilidade, foi assim, a primeira fase nós chegamos a ter 20 escolas físicas. Nós trabalhamos com modelo de franquias, então, e pedagogicamente nós ensinávamos as pessoas a falar inglês, e nesse aspecto era um sucesso. Mas a gente teve um grande desafio, a gente teve um problema de mercado e nós quebramos. Que você acabou quebrando a parte física. Então, eu não quebrei de ser decretado falência, mas eu fiquei devendo R$1 milhão e 0 de renda. Então, eu li isso num livro, aliás, quem falava isso era o Donald Trump, mal comparando, ele falou assim, né, quando ele estava endividado, e eu vou parafrasear, às vezes eu encontrava uma pessoa assim, como é que estão as coisas? Putz, cara, eu não tenho nada na vida, e eu pensava, putz, esse cara tem 1 milhão mais do que eu. Ele está melhor do que eu. Ele está melhor do que eu, né? Mas quando a gente foi fazer a vinda para o mundo online, então é importante que se diga uma coisa, nós não tínhamos recursos, nós não tínhamos crédito, ninguém queria emprestar dinheiro, o cara estava devendo 1 milhão, a gente não tinha nenhum recurso, ao contrário, a gente devia 1 milhão. Mas aí a gente foi e olhou nas nossas habilidades, o que a gente sabe fazer com aquilo que a gente tem. Então é claro que se tivesse os recursos teria sido tudo mais rápido. Sim. Mas não adiantava ficar lá atrás chorando, né? Então a gente pegou e a gente fez essa transposição e fomos construindo essas habilidades ao longo do processo. Essas habilidades elas foram se construindo. Então assim, você basicamente começou do zero, ou melhor, começou do menos 1 milhão. Tem gente que vai começar do zero, você começou do menos 1 milhão. É isso mesmo. E acabou levando toda essa parte de ensino mais rápido de inglês, todo via internet. Hoje você faz tudo via internet. Se a pessoa entrar lá na universidadedoinglês.com.br, ele vai se cadastrar lá e vai receber... Fala um pouquinho do produto em si. Então, como você vê, nós estamos num prédio no centro da cidade aqui, de São Caetano, nós temos 4 andares aqui nesse prédio, mas se você vier aqui é para tomar café com a gente. Nós não temos nenhum aluno aqui presencial, né? A última pessoa da minha família que fez o curso foi a minha filha, e ela fez lá de casa, entendeu? Ela não veio até aqui para fazer o curso, né? Então tudo aquilo que nós fazemos é online. Nós temos alunos no Japão, nós temos alunos em Portugal, nós temos alunos nos Estados Unidos. Sempre os nossos alunos são alunos que falam português. Okay. Agora, qual que é a forma que nós escolhemos para levar o nosso produto até o mercado? Nós temos um livro online, que na linguagem de marketing chama-se Product Entry. Esse livro online ele tem 2 horas de duração, onde as pessoas conhecem a escola, conhecem a metodologia, entendem como vai funcionar o processo. As pessoas pagam para adquirir esse livro online. Uma vez satisfeitas com a proposta, elas são
encaminhadas para a nossa equipe comercial. Ok. Aí sim, então elas já sabem o que quer, sabem o que é, elas têm então algumas dúvidas que a gente vai ter certeza se foram extraídas ou não, tirar dessas dúvidas, aí sim a pessoa pode se matricular. Se matricular. E aí vai fazer. E aí tem todos os professores, o método que você desenvolveu, que é essa habilidade, e eles começam a trabalhar. Agora tem um outro ponto do Expert Milionário. Então nós falamos paixão, a habilidade, eu sei ensinar as pessoas a aprenderem o inglês de uma forma mais rápida. E tem uma terceira dimensão que é a viabilidade financeira. Porque você concorda comigo, se eu pegar a minha paixão e a minha habilidade, mas ela não ter uma viabilidade financeira, eu vou ser um expert. Eu não vou ser um expert milionário. Verdade, então, é verdade. Nós precisamos também analisar a viabilidade financeira. Né? E pelo que a gente está vendo aqui, quantos alunos são? Nós temos hoje uma média de 6 mil alunos ano. 6 mil alunos ano. Então, quer dizer, existe essa viabilidade financeira. E é isso que a gente trabalha intensamente com as pessoas que trabalham no nosso programa. O primeiro passo do método, você tem o seu método, eu tenho o meu método. Tá bem? O primeiro passo do método do Expert Milionário é esse posicionamento. Paixão, habilidade e a viabilidade financeira. Sim. Agora, deixa eu te fazer uma pergunta. Você, pelo jeito que você me conta, parece que você construiu o seu negócio muito em cima da tentativa e erro. Né? Você pegou um método, aperfeiçoou, trouxe ele para o Brasil, mas quando você foi transformar ele num negócio, me corrija se eu estiver errado, parece que foi uma tentativa e erro. Sim. Né? E você é um empreendedor fantástico, empreendedores fantásticos são muito persistentes, eu vou arrumando e tal. Se tivesse aparecido um método para você, como é o Expert Milionário, faça isso, depois, você acha que seria mais fácil? Você teria construído em menos tempo? Eu vou responder isso para você e eu sei o que significa essa resposta para mim dentro do meu coração. Se você tivesse aparecido para mim na época das escolas físicas, porque o que me dói mais não é ter perdido 1 milhão. Eu tinha franqueados que eram pessoas que eram meus amigos, que eram pessoas da minha família. Muita gente mesmo. Que eu queria muito ter ajudado. E o que a gente não tinha era ferramenta. A gente não tinha metodologia. Então, se você tivesse aparecido naquela época, não era só a questão do 1 milhão. Entendi. Eu teria alguns amigos, pessoas que eu amo de paixão, que eu teria ajudado, que eles não teriam se perdido ao longo do caminho. Então, eu sei o quanto as coisas que você está ensinando, elas fariam diferença para mim naquela época. Mas eu quero dizer uma coisa, hoje nós somos, do ponto de vista do mundo digital no Brasil, uma grande empresa. Sim. O nosso faturamento, o número de funcionários, então a gente é uma grande empresa. Mas mesmo assim, eu ainda tenho muita coisa que você está ensinando agora, que eu estou aprendendo e vou colocar a serviço do meu negócio. Lá atrás teria sido mais dramático, mais visível. Sim. Agora, menos visível, mas eu sei do impacto que você ainda pode, positivo que você ainda pode causar no meu negócio. Eu até agradeço suas palavras. É incrível como métodos facilitam a vida das pessoas. Né? Você tem um método para a pessoa aprender inglês de uma forma mais rápida. Então, passo 1, passo 2, passo 3, passo 4. Eu desenvolvi um método para as pessoas começarem do zero, ou talvez do menos 1 milhão, né, e elas conseguirem alavancarem os seus negócios de uma forma um pouco mais rápida. Métodos são encurtadores de caminhos. Né? Talvez você que está pensando em começar o seu negócio, uma das coisas que talvez você ainda não saiba, que a grande dificuldade do empreendedor é chegar na segunda-feira de manhã e ter uma grande pergunta a ser respondida. O que é que eu faço agora? E isso é que o método te ajuda. Exato. Porque agora o método ele te preenche a agenda, ele começa assim, quando você tem o que fazer, não dá tempo de ficar pensando em bobagem, agora você tem que trabalhar. E esse trabalhar que traz o fruto do sucesso, né? Uhum. Então o método numa linguagem que o pessoal usa hoje, né? É tudo de bom. Porque isso é exatamente o encurtador de caminho. E nossa, você está falando aí, eu fiquei pensando, nossa, quantas pessoas de repente são PhDs em inglês, eu não sei exatamente como é, ele é PhD em alguma coisa, conhece muito alguma coisa, só que de repente ele não tem um método para transformar esse expertise em algo milionário, né? Em algo assim de muito fantástico.
Gilberto, fala um pouco da sua expansão. Você estava conversando comigo lá sobre espanhol, sobre outras coisas. Está muito focado no inglês hoje, né? O que você está pensando para o futuro aí, para o seu negócio? A primeira coisa, nós temos um grande tamanho, a gente tem uma boa vida. Essa não é a razão de nós queremos crescer. A razão de nós queremos crescer é porque ainda tem pessoas lá fora que precisam muito da gente. Então, as histórias que a gente recebe... Então, assim, muita gente fala, mas é impossível aprender inglês em 8 semanas. Ao invés de ficar tentando responder essa pergunta todo o tempo, a gente fica mais feliz com as pessoas que nos ligam, que mandam os vídeos falando inglês, que ficam agradecidas por causa do resultado que elas alcançam. Então, tem mais pessoas lá fora precisando daquilo que nós estamos entregando. Então, vale a pena nós nos sacrificarmos e crescermos essa estrutura para a gente atender mais pessoas lá fora. Isso é uma coisa que você é um empreendedor um tanto diferenciado, né? Você não está preocupado só qual o meu legado, o que eu vou deixar para o meu país, o que eu vou deixar para as pessoas. E você fala isso de uma forma muito apaixonante, né? E o expert milionário, ele pensa nisso. Tem a parte financeira, o quanto ele vai ganhar de tudo isso. Tem que ter viabilidade. Tem que ter viabilidade, né? E o conhecimento, o quanto o conhecimento dele pode transformar a vida das pessoas. Isso, nossa, é uma coisa que fica muito clara, assim, que você é preocupado com transformar a vida das pessoas, né? As histórias que você contou de pessoas, de comunidades mais assim, que não tem, né, tanto subsídio, e você, não, vamos ajudar esse pessoal, vamos colaborar. E aí eu acho que existe uma lei universal que ela vai contribuindo, né, com os outros, com a gente. Eu sou um torcedor fanático e apaixonado do ser humano. Não adianta. Você pode estar aqui pensando, será que eu consigo? Será que eu consigo ser um expert milionário? Eu não te conheço. Eu tenho certeza que você conhece. Que você consegue, desculpa. Aí baseado em quê? Eu uso isso no nosso programa. De verdade, se eu conseguir, qualquer pessoa consegue, né? Então, eu não vim de berço de ouro, eu cresci na periferia, andava descalço. Eu conto uma coisa assim, eu passava aqui nesse prédio aqui, eu achava esse prédio o prédio mais bonito da rua, quando eu era menino. Eu achava demais esse prédio assim. Eu fico emocionado de ter a minha empresa nesse prédio aqui. Hoje. Existe uma agência do Banco Itaú aqui do outro lado da rua, só gente bacana tinha conta lá, né? E hoje nós temos uma conta lá. Eu sei que nós não estamos falando de grandes coisas, mas isso é muito significativo para mim. Então, um menino que morava na periferia, que passava aqui descalço, com tênis rasgado, hoje estudou em escola pública. Então, a gente tem essa possibilidade de alcançar essa coisa chamada sucesso. Seria muito egoísmo da nossa parte ficar segurando isso para a gente. Mas essa é a minha história hoje, mas eu sei que é a sua história amanhã. Gilberto, é uma pena que a gente tem um limite de tempo nessa entrevista, que a gente podia ficar conversando horas. Você é uma pessoa apaixonada por empreendedorismo, eu sou apaixonado, você quer transformar as pessoas, eu quero transformar as pessoas, mas o nosso tempo é um pouco limitado. Gilberto, se você pudesse passar uma dica, sabe, para quem está começando do zero, ou para quem está com aquele menos 1 milhão que você falou, que seja menos 500 mil, ou para quem já tem um negócio e ele quer entrar nesse mundo da internet, entregar os produtos dele via internet, que dica que você daria, Gilberto, para essas pessoas? Então, eu aprendi essa dica com um jovenzinho de uns 23 anos, o nome dele é Caio Brás, né? E ele falou 3 coisas. Primeiro, sonhe grande. Então, eu me lembro quando eu devia 1 milhão e eu não tinha nenhum dinheiro, e eu fui visitar uma empresa, e era uma empresa gigantesca, era uma empresa de call center, e eu levei um amigo meu lá, só para ele, eu falei assim, olha, Sérgio, é assim que eu quero que a nossa empresa seja amanhã. Eu me lembro de ir visitar um banco, eu não lembro hoje se foi Santander ou HSBC, e eu vi essas divisórias de vidro lá no Santander, no HSBC, e eu sonhei que a minha empresa ia ser daquele jeito. Naquele momento isso parecia loucura, eu estava devendo 1 milhão, como é que eu podia sonhar com um negócio desse? Mas hoje está aqui, ó. Então, número 1, sonhe grande. Tem até um livro, né, recentemente agora, Sonhe Grande. Sonhe Grande, dos 3... dos donos da Ambev. Da Ambev. Segunda coisa, comece
pequeno. Nós começamos aqui nesse prédio, quando a gente veio para o mundo online, tínhamos 12 pessoas aqui. Nós mesmos fizemos a mudança, a gente se encarregou de pintar, nós mesmos trocamos as lâmpadas. Então, a gente começou pequeno, nós não tínhamos o portal, nós não tínhamos tudo aquilo que nós temos hoje, nós começamos pequeno. E mais uma coisa, nesse processo de começar pequeno, e eu tenho convicção do que eu vou falar para vocês, começar pequeno, faz aquilo que o Ricardo vai falar para vocês. Passo 1, passo 2, passo 3, passo 4. Esse é o começar pequeno. É você fazer aquilo que o método está mandando. E o terceiro e último conselho. Ande rápido. E esse ande rápido são duas coisas. É o que o Ricardo falou no começo. É errar rápido. Errar rápido para você já passar para o próximo nível. E o Ricardo, muitos erros, o expert milionário vai poupar para você. Sim. Mas alguns erros você vai ter que cometer. E esses erros, eles muitas vezes não vão estar ligados ao método, eles vão estar ligados ao coração. Aprender a lidar com dinheiro, o que fazer quando as coisas estiverem dando certo, o que fazer quando não estiver dando certo, aprender a lidar com uma pessoa que você contratou e agora tem que mandar embora, aprender a lidar com um fornecedor que não está te tratando bem, mesmo na internet, você está num servidor aqui, você vai, vou mudar para um servidor maior porque eu cresci, ou porque eu não gosto desse. São decisões que você vai aprendendo a tomar ao longo do caminho, que você vai errar, vai acertar, mas a minha sugestão, não para nessas pequenas coisas, ande rápido, porque um dia, dreams come true, sonhos tornam-se realidade. Legal. Nossa, Jober, é muito bom estar conversando com empreendedores desse nível, né? Já que você citou o Walt Disney era excepcional, né? E eu aprendi uma coisa, que tudo começa aqui. É isso aí. Né? As coisas começaram aqui com ele. Ele imaginava, ele sonhava, ele teve um monte de problema de infância e tal, e ele se reportava, e ele queria algo grande. E ele fez algo simplesmente grande. Obrigado, Jober, de você estar contribuindo aí com a gente. Obrigado. Então, tá aí, a entrevista com o grande Jober, de menos 1 milhão, a não sei quantos milhões ele está fazendo. E eu quero te mandar mais vídeos, eu quero te mandar mais informações sobre o método Expert Bilionário. Então, deixe seu comentário aqui embaixo. Coloque a sua pergunta, coloque o seu comentário. Eu quero gravar uma série de vídeos para você, tirando as suas dúvidas e, mais do que nunca, contribuindo para você ser um expert milionário. Até a próxima. Obrigado.